Muito bem, vamos lá. Vamos começar a nossa live com o Sérgio Morgan. Vamos falar sobre empreendedorismo. Vamos iniciar aqui logo logo o nosso bate-papo. O Sérgio daqui a pouquinho está chegando por aí. Boa noite, Juliana. Boa noite, Priscila. Boa noite, Roberto. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Vou te chamar, tá? Vamos lá para a gente poder iniciar o nosso teste da melhor forma possível. Vamos aguardar o Sérgio entrar. Sérgio Morgan, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Bom, e você? Tudo ótimo. Tá me vendo? Tá Sérgio, a me gente tá... ouvindo? Tô te vendo, tô te ouvindo, a imagem tá boa. Eu quero que as pessoas que estão nos vendo aí, a Juliana, o Roberto, mandam um Certo. joinha aí para a gente saber se eles estão recebendo a informação boa lá, do lado de lá do celular. Sérgio, Tá bem. Oi. nós combinamos Olá. de falar a Recebemos um Juliana, joinha. a Priscila, muito legal, hein? Bacana. Sérgio, a gente combinou de A fazer Priscila é de longe, internacional. verdade. Quem é Verdade. a Priscila? Conta aí, de onde ela é. A Priscila, ela está em Vitória, no Espírito Santo, e é uma da... Tem uma história linda também, Marcelo merece ser ouvida aqui. É uma das Que bacana, representantes, é uma das representantes do MK Saúde para o Estado do Espírito Santo. que joia. Seja bem-vinda, Flavinho, Priscila. Flavinho está na Alemanha, são meia-noite e meia agora lá na Alemanha. Ó, que legal. Sejam bem-vindos também. É isso aí. Bacana. Sérgio, a Oi, sua câmera está bem posicionada aí, tudo tranquilo? tudo tranquilo. Ó, o Serginho está falando que eu estou mais longe, hein? É isso aí. Ó, mais gente de longe chegando. Muito bem. Nós combinamos de Legal. entrar um pouquinho antes para fazer um teste, mas o teste já vai ser o definitivo. Até o teste vai ser ao vivo, Marcelo? Pois é, rapaz. Quem sabe faz ao vivo, empreendedor é assim, né? Sim, sempre, Eu queria, não tem, às vezes não, aliás, quase sempre não tem ensaio. é isso aí. Quem é Thelma? A Thelma também está longe, minha irmã Thelma está na cidade de Andradina. Muito legal. É, a gente chama os amigos, chama os parentes, as irmãs, É, para dar plateia, né? Vai que não aparece ninguém, então a gente traz aí a plateia também. Mas é eu queria legal. então eu queria pedir então para as pessoas que estão aqui nos vendo, para elas poderem apertar nesse aviãozinho aí e cada uma dessas pessoas, ela pode convidar pelo menos umas 10. Nem todas talvez estejam disponíveis, mas se cada um convidar 10, eu tenho certeza que aquilo que você vai nos contar hoje vai servir como uma luvas para muitas pessoas. Eu fiz aqui, eu tenho um caderno aqui, não sei se você Sim. conhece, né? Já E tive fiz um caderno algumas. desse. Você já teve? Já. E fiz algumas perguntas. Vou fazer algumas perguntas baseadas naquilo que a gente entende que faz parte do empreendedorismo, né? Legal. E você tá tranquilo aí? A gente pode começar? Tá, podemos sim. A imagem acho que tá bacana, o Do, áudio também. do jeito que você está, tá ótimo. Então tá bem. Então, será que as pessoas vão nos ajudar compartilhando essa live, pedindo para as pessoas recomendarem para as pessoas assistirem, porque vai ser bacana. Eu sei porque eu conheci você em um treinamento
E eu me lembro bem quando você comentou comigo sobre... Você tinha feito... A gente estava conversando e você fez uma pergunta e eu falei, mas você já leu algum livro? Aí você me descreveu todos não, mas alguns livros que você leu, eu falei, meu Deus, você está pronto, né? Então, eu fiquei pensando, esse homem deve ter muito conteúdo. Bom, aí passaram-se um tempo, a gente se encontrou em outras ocasiões, e aí nós tivemos um bate-papo aí em Americana, lá na Associação Comercial, onde você contou para mim um pedacinho da sua trajetória como empresário, como empreendedor. E aí aquilo que eu tinha achado naquele dia lá no treinamento, eu tive certeza. Fiquei muito feliz de ouvir sua história e quero deixar registrado aqui nessa live. Você precisa escrever um livro. Sabe por quê? Porque quando a gente escreve um livro assim... Oi? Com a sua parceria. Ah, eu estou à disposição, que se precisar eu sei digitar bem, fica tranquilo. Porque, assim, como a gente vai falar de empreendedorismo, comportamento empreendedor, atitude empreendedora, é um tema bastante recorrente nos dias, né, de hoje, há alguns anos já, né? Então, como é que a gente tangibiliza o empreendedorismo? Para muitas pessoas, empreender é ter uma ideia. Para outras pessoas, empreender é abrir um negócio. Para outras pessoas, empreender, enfim. Claro, existem conceitos próprios do empreendedorismo. Mas, quando eu escutei a sua história, pode parecer uma história simples, mas eu ouvindo e fazendo dezenas de consultorias na área comercial e ouvindo pessoas, é muito difícil empreender. E é isso que me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque muitos começam, desistem, param, enfim. E aí quando você me contou a sua história, você quebrou muito paradigma, não é? Então eu queria começar essa live de hoje, além de pedir para as pessoas recomendarem a live, clicarem nesse aviãozinho, compartilharem, pedirem para as pessoas nos acompanharem, porque vai ser bacana. Eu queria saber, a primeira pergunta é, quem é o Sérgio? Tá, vamos lá. Marcelo, obrigado por esse convite. E você me fez lembrar uma frase de Freud. Freud disse o seguinte: nós podemos nos defender de um ataque, mas nós somos indefesos a um elogio. E me sinto aqui lisonjeado e totalmente indefeso, né, diante aí de você quando se impressionou com a minha história, porque para a gente foi o que aconteceu. Então, como nós estamos inseridos nela, talvez a gente não perceba tudo o que houve, tudo o que ocorreu. E ali, sentado naquele banco ali no jardim da Associação Comercial de Americana, eu pude perceber, então, toda aquela... Né, falei assim, nossa, olha o que aconteceu comigo, o quanto aconteceu. Mas o Sérgio é uma pessoa simples, de vida simples, tranquilo, tem um defeito de querer fazer a coisa certa, né, perfeccionista, se não sabe, vai atrás, vai querer aprender. Vou contar uma história aqui para o público. O Dr. Marcelo Leite, lá de Orlândia, que eu vi que entrou aí, nosso cliente, usuário do nosso sistema. A Singrid, lá de Vitória também, o Rômulo também de Vitória. Uma vez eu fiz a inscrição num curso do Marcelo. O Marcelo tem uma escola de vendas e lá fui eu para a escola dele. Ele recusou, né, ele recusou
a minha inscrição e falou assim, não, você vai ser o instrutor desta turma. E lá fui eu para Tatuí, para ser o instrutor dessa turma. Então o Sérgio também é essa pessoa que gosta de aprender ensinando, aprender educando. É claro que eu me preparo, tento me preparar muito para isto, né, para que não possa também instruir de forma errada. Mas o Sérgio é esse cara, né? Uma pessoa assim, simples, sem grandes, né? Não gosto assim de holofotes, tá? Mas eu trabalho muito, confesso que trabalho muito e nessa época aqui de pandemia estou trabalhando mais ainda porque eu não tenho mais aquela chave de sair do escritório e vir para casa. Então eu estou em casa, a gente está trabalhando o tempo todo. Eu me formei em administração, processamento, depois resolvi fazer um curso de direito, que era um sonho da infância. Fui pai cedo, fui pai com 22 anos de idade, e hoje é uma... Assim, a gente não tem uma relação de pai e filho, né? Somos amigos, porque a diferença de idade é pouca, então isso é bastante bacana. E até um ponto da minha vida eu fui puramente TI. Passei por todas as fases do TI. Fui digitador, operador, analista de sistemas, programador, depois virou desenvolvedor. Cheguei à gerência de TI e fui trabalhar num escritório, que nesse escritório fui dar apoio para a equipe comercial. E Espera um essa pouquinho. equipe... É aí que começa a minha dúvida. Sim. Porque de TI a gente sabe que é um trabalho um pouco mais de concentração, requer um pouco mais de exatas. Talvez eu esteja enganado, mas você já vai entender o que eu vou perguntar. O fim justifica os meios, né? Sim. No seu caso, eu acredito que sim. Porque você hoje é uma pessoa muito comercial. Sim. E aí você me conta uma história que é uma história muito pura de empreendedorismo, que tem a ver com uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento. E você começa a incorporar na tua vida a busca de um resultado diferente a partir do que mesmo que você me falou aquela vez, que aconteceu um negócio com você lá na tua empresa e você foi falar com o dono da empresa e aí começa... Aí que eu queria fazer a pergunta. Aí começa o Sérgio empreendedor, ou o empreendedor já estava lá atrás, só esperando uma oportunidade? Marcelo, aí começa o Sérgio empreendedor. Foi aí. É por isso que eu insisto muito na tecla e no nosso livro vai ter um capítulo falando que as pessoas podem sim serem transformadas para aquilo que a visão dela para aquilo que o olho brilhar. Eu fui para o TI, Marcelo, e aqui eu deixo um recado para quem, né, para os mais jovens que estão nos assistindo. Eu fui para o TI levado pela manada. Porque na minha época, a moda era fazer processamento de dados. A moda, a onda do momento, a onda dos vestibulares, era análise de sistema, processamento de dados e etc. E fui me levando. Quando eu cheguei nesta empresa, que eu fui trabalhar como TI, mas para dar apoio para a equipe comercial, aquela dinâmica da área comercial me despertou. Falei, opa, que bacana que é isso. E aí eu me aproximei da área comercial. E como eles precisavam do apoio de TI, eu fui recebido. Só que, como eu te contei, este projeto não deu certo. Tá? E tem aí uma outra lição que a gente tem que aprender no empreendedorismo. Erre rápido. E corrija rápido. Então, esta empresa viu que não era o time dela, ela não estava no tempo de ir para a microinformática, porque ela trabalhava com grandes players.
Ela trabalhava com empresas gigantes. Então ela tinha na carteira dela Land Rover, Ford, Caterpillar, né? Grandes indústrias metalúrgicas. E aí ela queria pegar um comércio pequeno, mas ela não se adaptou e logo ela viu que aquela não era a área dela. Aí ela encerrou o projeto. Quando ela encerrou o projeto, ela me fez uma proposta. Ela falou assim, Sérgio, o projeto está encerrado, mas nós vamos cumprir o seu contrato até o final. Então você vai ficar aqui mais 3, 4 meses com a gente. Sérgio, só para o pessoal entender, quando você fala que o projeto foi encerrado, significava que a empresa ia parar as atividades dela. Correto. Tá. A empresa ia parar. Então você, teoricamente, você estava despedido, você estava sem emprego. O projeto parou, e o mandar todo mundo embora. Aquele departamento foi fechado. E aí, então, ele falou assim, Sérgio, só que você fica aqui com a gente por mais 3 meses que eu vou cumprir o combinado contigo. Mas você não precisa prospectar... Sérgio, aí que tá o negócio. Porque aí, quando você me falou essa história... Obrigado. Não é para fazer suspense, não, gente, mas é porque vamos entender o passo a passo daquilo que o Sérgio está nos contando. Ele fez processamento de dados, aí, porque era moda, de repente ele foi para um mercado de trabalho, conseguiu enxergar um outro segmento, um outro setor que é a área comercial, começou a se relacionar com esse mundo, acho que é de vendas, de contato com o cliente, que significa, para mim, significa gente. Significa ter que conversar com outras pessoas, entender outras pessoas, compreender com profundidade o que a pessoa queria do ponto de vista de TI, para depois o técnico entrar em ação e materializar aquilo que era o desejo do cliente. Isso, para mim, Sérgio, ainda é muito atual. Porque as pessoas que estão no ramo de vendas, muitas vezes elas querem vender alguma coisa que elas não sabem o que elas estão vendendo, isto é, isso aqui é um lápis. É um lápis que escreve, mas o resultado que esse lápis entrega para o cliente dela é muito maior do que um simples lápis que escreve. E aí você está contando essa história muito bacana, porque você entra na área de TI, observa a área comercial, se aproxima de pessoas, o projeto não deu certo, a empresa ia fechar, e aí o dono da empresa chama você para dizer, não, você fica. Aí, sobre um parênteses, não estou desmerecendo nenhuma outro tipo de profissão, mas porque a área de vendas não tem uma faculdade, não tem um curso, uma graduação, dá a impressão de que ser vendedor é o fim do resto. E não é assim. A profissão comercial ao vendedor é um ser humano que tem que ter muitas habilidades. Por isso, Sérgio, por isso que você ficou, mesmo com a empresa, com o projeto não dando certo. Aí, permita e continuar, porque eu acho que falar dessa questão, dessa transição, é muito importante nesse momento que a gente está passando. Exato. Bom, aí eu fiquei com a proposta que ele ia, por mais 3 ou 4 meses, eu ficaria na empresa e ele continuaria me pagando. Mas o meu trabalho não era mais para ser desenvolvido. Aí eu falei assim, hã? Não, Sérgio, você vai fica aqui no nosso escritório de Americana, mas não desenvolva teu trabalho porque nós não temos condições de levar isso para frente. Falei assim, tá, mas eu vou ficar aqui? Falei assim, vai. Nisto, eu encontrei com um amigo. Nessa mesma época aí, eu encontrei com um amigo. E ele tem, que esse amigo hoje é aliás, é o dono da MK Data. E aí, nós conversando, ele tinha um sistema para gerenciamento comercial. Eu tinha prospectado um monte de pequenas empresas de comércio, pequenas fábricas,
Falei assim, vamos unir forças. Só que antes eu preciso conversar com o dono da empresa e falar para ele das minhas intenções. Aí eu chamei o Sérgio, é meu xará, que era o dono lá do escritório. Falei assim, Sérgio, eu prospectei uma série de empresas pequenas que cabe para uma outra empresa, para uma outra software house. Eu falei, eu posso trabalhar com essas empresas, com essas prospecções que eu fiz, e aí a gente estuda de você vender a carteira para a gente, ou você ter uma participação nisso, uma comissão. Eu falei assim, Sérgio, o escritório vai ser fechado. É seu. Onde que estão essas informações? Ah, são nas minhas planilhas lá no computador de escritório. Eu falei assim, Sérgio, é seu. Pode trabalhar. Eu falei assim, posso mesmo? Eu falei assim, pode, não tem problema nenhum. Eu falei assim, sabe aqueles 4 meses de salário que você vai me dar? Porque ele ia me dar, não era para eu trabalhar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você me dá 2 e eu uso o seu escritório, porque nós não tínhamos um escritório. Cada um estava trabalhando na sua casa. Eu falei assim, Sérgio, você tem a chave do escritório, pode usar. E aí nós começamos, Marcelo, como eu tinha te contado lá, nós começamos a trabalhar com um sistema, né, com um produto adequado para aquele nicho de mercado que foi prospectado. E aí então, na metade desse período aí, eu encerrei, né, saí do escritório dele, agradeci, né, sou grato por ele até hoje. O escritório dele ainda expandiu muito mais do que era na época. E nós fomos para uma sala que, na verdade, não era uma sala comercial, era uma loja. Então tinha vitrine, nós colocamos aqueles papel pardo na vitrine, e ali a gente trabalhava. Uma sala de 22 metros quadrados, uma bancada, e começamos então a trabalhar e a expandir. Quantos funcionários tinha nesse dia aí dessa loja? Nessa loja nós tínhamos o seguinte, era 1, 2, 3, e eram 3. Tá? 3. Só que tinha uma pessoa que desenvolvia para a gente que ainda trabalhava numa outra empresa e fazia freelance. Até a gente poder capitalizar mais e poder trazer essa pessoa para cá. Tá? Para trabalhar como desenvolvedor nosso. E aí nessa loja nós ficamos, acho que mais ou menos um ano e meio mais ou menos, e fomos então para um prédio comercial, para uma sala comercial. Foi quando então eu comecei a fazer contato com a área médica, contato com as operadoras de saúde, com as cooperativas médicas, e começamos então a desenvolver um trabalho nesse tempo. Tá? Então ficou o Márcio cuidando da área administrativa e eu cuidando da área de saúde. E aí começamos então a desenvolver esta área. Junto com isso, eu comecei então a sair, né, porque eu ainda fazia, Marcelo, uma venda técnica. Mas eu precisava sair dessa venda técnica. Foi aí então que eu comecei a estudar a venda propriamente dita. Mas aí então temos um outro pedaço dessa história. Você entra numa empresa para trabalhar no setor de TI, processamento de dados, aí o projeto dessa empresa não deu certo, você encontra com um amigo, esse amigo faz uma fusão de ideias, você aproveita a sala que você está, você e seu amigo, logo depois vocês vão para um outro prédio, que era uma loja, você tampa a vitrine, vocês faturavam quantos R$1.000 naquela época? Você se lembra? Dava para pagar as contas e comprar um carro 0 quilômetro? Não dava não. A gente pagava aluguel, pagava ali quem a gente tinha de colaborador na época, né? E rachava. Falei assim, Sérgio, você está precisando de quanto? Ah, hoje eu estou precisando de R$200, R$300, né? R$500, por aí, em números de hoje. E a gente fazia isso. Era um carro
Para você ter uma ideia, Marcelo, uma vez nós fomos para São Paulo, num Celta que tinha um apelido de Ferrarinha, porque ele era vermelho, mas não era um vermelho bonito, era aquele vermelho, né? E na volta, aí nós fomos lá e conversamos lá com as pessoas, falamos daquilo que éramos capazes de fazer. E na volta nós separamos o dinheiro do pedágio e rachamos um lanche. Compramos um lanche Subway, metade, aquele de 7 centímetros, cortamos ainda na metade e era o que tinha. E voltamos para a Americana. Com a graça de Deus, aquele projeto lá em São Paulo deu certo e entrou um dinheiro bacana. E aí entrou um dinheiro bom. E aí, iniciando então na área de saúde também, começamos a capitalizar, só que sempre investindo primeiro na empresa. Aí nós fomos para uma sala maior, com melhores condições de trabalho, contratamos desenvolvedores, né? Deixou de ser freelance, veio trabalhar com a gente, registrado CLT, né? Tudo certinho. E aí então começamos, depois dela estruturada mais um pouco, começamos a investir um pouco na gente. Aí é que começou a precisar de um carro, mas de um carro para trabalhar. Certo. E aí você fala do carro como uma consequência, aí eu fico pensando aqui comigo, conhecendo um pouco você do jeito que eu conheço, estudioso. Gente, se vocês pegarem o livro do Sérgio, ou os livros que o Sérgio estuda, ele grifa, conta isso para nós, Sérgio, depois, ele grifa as partes que para ele são interessantes, com aquela caneta marca-texto, com cores diferentes. Você pode contar para nós o que significa as cores, Sérgio? Porque as pessoas que estão nos vendo, elas podem ler livros agora, em época de quarentena, final de semana, e a dinâmica da live é estimular as pessoas a acreditarem que elas podem, a melhorarem o seu processo de gestão, a estudarem e buscarem um resultado consistente. E aí, quando eu olhei aquilo, o seu livro é todo marcado com cores diferentes. Você pode contar isso para nós? Posso. Aqui tem um. Certo. Certo? Então fica marcadinho. Se eu quero ver o título do livro lá, alguma coisa que me chama a atenção no livro, eu já vou aqui na marca e abro. Aí ele fica meio assim. Dá para ver aí? Colorido. Tá. Pega um pouquinho mais. Então, legal, deu para ver. Ele fica aqui colorido. Se eu quero chamar as partes que é para não fazer, eu grifo de vermelho. Olha que legal. Certo? Então, por exemplo, isso aqui está grifado de vermelho. Alguns vendedores ansiosos ou preocupados com a sua vez, com a sua agenda ou com seu foco na meta, atropelam o processo e começam aqui a oferecer coisas ao cliente. Então, isso é para não fazer. Então, está em vermelho. Então, aquilo que o livro destaca como advertência, eu grifo de vermelho. O que é para ser lido... eu quero ler esse capítulo rapidinho. Eu vou no que está em amarelo. E aquilo que eu quero complementar a leitura, eu vou no que está em azul. Tá? Então, e aí eu vou marcando os temas. E aqui também tem um outro segredinho. Aqui está a capa do livro. Certo. Aqui está o fichamento do livro. Uau! Certo? Que legal. Então, se eu quero fazer uma leitura rápida do livro, eu vou aqui na contracapa, pego o fechamento, e aí eu tenho o número das páginas do resumo. Tá? Então, Marcelo, é isto hoje que eu defendo na nossa profissão de vendas, né, que foi um título que eu dei, que foi um dos assuntos que eu citei lá no curso da Start.
Eu não acredito em vendedores que nasçam vendedores. Eu nasci para ser vendedor. Tá? Se você despertou para esta área, vai estudar. Você consegue ser um excelente vendedor. Temos hoje muita bibliografia para isto. E dá para empreender dentro da tua profissão. Dá para empreender dentro do teu departamento. Dá para você ser empreendedor sem ser dono. Dá para você ser... Existe empreendedor dono e empreendedor que não é dono. Né? Uhum. Assim como tem líderes que não... eles não são os donos do departamento, mas ele lidera sem ser líder. Correto? Sim. Então, correto. Essa é a tese, né? É aquilo que eu me considero empreendedor, porque situações difíceis eu não deixo para trás. Eu vou me preparar, né? Não gosto da venda pela venda. Né? Eu fico muito em cima dos meus vendedores, fazendo com que eles empreendam a venda deles. Não fazer a venda pela venda. E isso é um momento bacana hoje para você, nessa época, né, de isolamento, você parar e pensar, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso buscar de melhoria? Tá? E também não podemos fazer nada sozinho. Eu comecei lá naquele escritório, eu não estava sozinho, depois eu fui para a MK Data, também não trabalhei sozinho, tive muito apoio do Márcio, que é o proprietário. Depois de uns 2 ou 3 anos trabalhando junto, simplesmente ele vira para mim e fala assim, olha, eu vou te colocar no quadro societário da empresa. Olha que legal. Falei assim, bacana, aceito de coração, sou muito grato com isso. E aí eu entrei no quadro societário da empresa. Aí é que eu comecei a ver que cada dia, que tudo que eu sabia até aqui era o suficiente para eu chegar até aqui. Então aí hoje eu tenho que procurar mais conhecimento, ficar mais atento à minha volta, para que eu possa dar um segundo passo. Né? E é isso. Empreender, né, é você encontrar alguém que te faça continuar. Tá? Isso também é empreender. E aí fomos. Estou com uma série de clientes aqui na Life, né, que são médicos. A Priscila tem uma história muito bacana, lá de Vitória. Ela nunca foi vendedora na vida dela, nunca sonhou em ser vendedora. Ela era gerente de uma clínica. E hoje trabalha na área de vendas assim, ó, com a maior maestria. Tá? De uma forma muito natural, de uma forma super dinâmica. Né? Ela entra para vender, ela entra hoje numa clínica, numa operadora de saúde para vender, vendo o que tem em volta. Ela não olha para o produto dela. Ela olha o que tem em volta e fala assim, doutor, vamos fazer isso aqui de forma diferente, eu posso te ajudar nisso. E aí é mostrar para ele o que ele pode fazer diferente. É muito vamos legal. Lá, me interrompe, senão eu disparo falar aqui e a gente não... Não, a gente tá tão tranquilo. Você sai daquela realidade que você já contou, chega então numa realidade atual. Hoje, a sua empresa, ela faz o quê, para quem e qual é o tamanho dela hoje? Por que eu estou falando de tamanho? Porque você começou numa sala pequena, você e mais uma pessoa, depois foram para um outro prédio para 4, 5 pessoas, aí vamos ver o final da história. Vamos ver se esse empreendedor tem sucesso ou não. Vamos ver. Bom, aí nós fomos para uma sala, saímos de uma sala de 22 metros quadrados e fomos para uma sala de 90 metros quadrados. Aí nós precisamos, depois de um tempo, alugamos a sala do lado
e abrimos ali uma parede para fazer as duas salas juntas. Então, uma outra sala, acho que era um pouquinho maior, de 100 metros quadrados, e aí também, recentemente, coisa de uns 2 anos atrás, alugamos uma outra sala no mesmo andar, de mais aí 90 e poucos metros quadrados. Então, hoje nós temos 3 salas, uma média de 95 metros quadrados cada sala dessa, para acomodar, né, as 22, 25 pessoas que nós temos hoje lá na nossa equipe de trabalho. Então, 25 colaboradores hoje, 25 isso, mais ou menos, 25 lá mais ou dentro menos. do prédio. Tá. Isso. E você atende outras cidades do estado, outros estados? Qual é a capilaridade que você tem hoje nessa empresa? Aí hoje, na área de saúde, o nosso carro-chefe são as operadoras de saúde. Então, nós estamos praticamente em quase todo o estado de São Paulo. Né? Nós temos clientes praticamente em quase todo o estado. No Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Goiás. E estamos aí finalizando uma negociação também para entrarmos, acho que recentemente nós vamos estar no estado do Mato Grosso do Sul também. Nós temos uma unidade comercial na cidade de Belo Horizonte e uma outra unidade comercial na cidade de Vitória. E eu viajo por todos esses lugares, desenvolvendo mercados e trabalhando no mercado da área de saúde, na parte de prontuário médico. Eu costumo dizer o seguinte: eu não vendo prontuário médico, eu vendo assistência de saúde para o médico atender os seus pacientes. Certo? Então, são sistemas que vão além da agenda e do prontuário. E isso também foi uma outra visão de negócio do empreendedorismo desta empresa, tá? Não é do Sérgio, aí já é desta empresa, porque hoje é toda uma equipe que ouve nossos clientes e desenvolvemos, então, os nossos produtos baseado nesta orientação deles. Então, deixa eu trazer um tema que tem a ver com empreendedorismo, Sérgio, que muitas vezes passa esquecido dentro das empresas. Eu escuto muito o empresário que é ME, uma microempresa, e às vezes ele não consegue assimilar essa postura empreendedora, esse comportamento empreendedor, e internalizar isso para suas equipes, para sua empresa. A isso a gente dá o nome de cultura, não é? Pelo que eu estou entendendo, você foi o incentivador, porque me parece que a sua empresa tem uma cultura, tem algo que foi construído para enxergar além daquilo que se vende numa tabela ou de uma maneira rotineira. Correto. É muito fácil ou é difícil construir uma cultura empreendedora? Qual é a dica que você pode deixar para a gente para que o empresário que esteja nos assistindo entenda que a cultura ela faz parte de um DNA que nos leva para algum lugar? Mas isso precisa do que exatamente para a gente construir uma cultura? Marcelo, para a gente construir essa cultura, para mim, o fator chave de sucesso para a tua pergunta é o foco. Você tem que ter a sua direção. É claro que esse foco tem que estar dentro de um plano de negócio saudável e sustentável. Então, eu gosto muito lá do exemplo do Sérgio. Quando o Sérgio disse para nós, lá naquela outra empresa, disse para mim lá naquela outra empresa, ele me chamava de Morgan para diferenciar os dois Sérgios. Falou assim: Morgan, nós erramos e detectamos isso de uma forma rápida e vamos parar aqui.
Então ele viu que o foco dele não era aquele. E aquilo dele entrar no mercado de pequenos ia desvirtuar da cultura da equipe dele. Uhum. Tá? Então, para mim, o principal fator, é claro que tem muitos outros, mas o principal fator é você ter um foco, uma direção naquilo que é o seu, naquilo que você detém o teu poder de conhecimento e naquilo que você acredita. Todos nós temos aquela voz que fala, olha, é isto. Então, foco, determinação, persistência e fazer as coisas de forma saudável e sustentável. Tá? O que é fazer as coisas de forma sustentável? É fazer aquilo que você está fazendo hoje, amanhã você não precisa justificar. Tá? Amanhã, aquilo que você está prometendo hoje, você consegue cumprir, você consegue mostrar para o teu cliente que aquilo é possível através da tua colaboração. E aí, claro, você tem a cultura geral da empresa e você tem também. E você tem, estou vendo uma pergunta aqui. Vê, Serginho e Marcelo. Ah, Beira, grande Beira da inovação, um abraço. Aproveitando a pauta, o que na cultura é mais importante para construir uma equipe produtiva e eficaz? A unidade. Tá? O mais importante, aí vem algo que se chama compartilhar as diferenças. E a equipe precisa ter pessoas diferentes. Isso. Pode. E mais, contribuindo com a pergunta do Bira, isso que você coloca é fundamental, e eu arrisco colocar mais uma, que é o reconhecimento. Porque as pessoas, quando você está num processo de construir algo, você tem, de uma maneira intangível, aquilo que você quer que torne tangível. Desde da imagem da empresa, porque a imagem da empresa, do ponto de vista de marketing, ela tem uma construção. Mas do ponto de vista de operação, é o funcionário quem vai atender um telefone, é um funcionário que vai saber o que responder para um cliente, baseado numa política olhando o mercado. E aí eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que a empresa me coloca para fazer, dentro de uma política, transferindo para mim, funcionário, uma cultura que me molda para o melhor. E aí quando eu consigo desenvolver isso, e aí o processo de construir uma cultura precisa ser acompanhada e moldada, não é um manual que você entrega para a pessoa e fala assim, lê aqui e cumpre o que está. Não, não é ir por aí. Você tem que cuidar das pessoas e cuidar dos processos. É o meu ponto de vista, viu, Bira? E aí, pelo que eu tenho observado, na sua empresa, Sérgio, você tem cuidado muito da sua equipe de vendas. Você tem aprendido muito, repassado muito conhecimento para eles. Talvez nessa live não dê para a gente falar de tudo que a gente conversou, né? Que na verdade foi 1 hora de live, de bate-papo aquele dia na associação. Mas você tem mesmo à distância, você tem uma presença com a sua equipe de formar equipe, orientar a equipe, você fala pelo Skype com eles, enfim, você desenvolve uma frequência que transforma isso numa cultura. Isso não é muito fácil de fazer também. Porque o empreendedor pensa, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta que eu coloquei aqui, a pergunta era assim, Sérgio, você prefere o caminho fácil ou o caminho certo? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Bom, tá com você, Sérgio. Para quem me conhece, eu tenho certeza que vai ser unânime a resposta que o Sérgio prefere o caminho certo.
Não importa se nesse caminho tem espinho, pedra, um rio para atravessar, mas eu sempre faço a opção pelo caminho certo. E a venda, o empreendedorismo, ele não significa que você tem que vender todas as vezes ou acertar Sim. todas, certo? Às vezes, e isso eu instruo para minha equipe, espero que o meu sócio não esteja me ouvindo, tá? Mas eu instruo a minha equipe que se aquela venda não for ideal para o cliente, não faça. Você vai ter uma outra oportunidade para isto. E mantenha ele no seu radar. Porque aquela visita foi o suficiente para você ver a necessidade dele e para você medir Sim. o quanto ele pode estar numa outra fase, que aí o produto vai ser ideal. Tá? Então, eu sempre falo, não faça a venda pela venda. Escolha o caminho certo, que a gente sempre é recompensado por isso. Sim, com certeza. Pode demorar. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro a chuva, depois o arco-íris. Essa é a ordem. Muito legal. Certo? O Sérgio, então vamos lá. A gente vai chegar num momento, daqui a pouco vai dar o tempo, né? Então, eu queria pedir para as pessoas colocarem aí, escreverem, por favor, de que cidade você é. Escreve aí de que cidade você é. Ana Paula Dantas está aqui, uma colega minha do Sebrae. A Karina, quem mais? O Chico, Fabiel, enfim, tem bastante gente aqui que está participando conosco, ouvindo uma história real de empreendedorismo que o Sérgio estava nos contando, que ele saiu de funcionário, passa num escritório com 2 pessoas, constrói uma sociedade de trabalho apenas. Sérgio, só para a gente fazer um resumão, você começou em que ano com aquela empresa sozinho? Hoje você está, 2020, você começou com você e mais um. Hoje você está num prédio de quase 300 metros quadrados, com 25 funcionários. E aí, quais são os projetos para 2030? Porque com você tem que falar assim, né? Falar para 2021 é chover molhado. Então, como é que hoje você enxerga esse momento que a gente está passando de Covid, essas questões todas de quarentena, porque deve ter, de certa forma, impactado o negócio? Sim. Então, são 2 perguntas numa só. O que você está fazendo hoje para continuar sobrevivendo e chegar em 2020 de que jeito? 2030 de que jeito? Marcelão, a pergunta é boa, a gente não para e vai ter novidades, preciso conversar com você, vai ter novidades já para 2021. É claro que as coisas, elas são, como diz o Bira, a roda tem que girar. Isso. Então, eu tenho muita fé em Deus, muita fé nesse país e nas pessoas desse país. Esse Covid-19, essa pandemia que afetou o mundo, ela não veio à toa, ela veio para que a gente possa repensar muitas coisas. E esse momento que nós estamos em home office, nós temos que aprender, né? Eu tive que aprender a trabalhar em casa. Eu estou tendo que aprender a trabalhar com as equipes. Né? Dentro com da pijama cultura, ou sem pijama? Sem pijama. Levanta de manhã, toma um banho, faça a sua meditação, a sua oração, coloque a roupa de trabalho, respire e fala assim: o que eu vou fazer hoje de diferente? Porque hoje é a oportunidade que você tem de pensar diferente.
Para 2030, eu pretendo ter aprendido a lição de hoje de ter muito mais informações do que eu tenho, de poder trabalhar com elas, né? Então, eu fico pensando assim, será que o lojista hoje que está fechado, né, por força de lei, ele está fechado, ele tem as informações do Sérgio, que às vezes entrou na loja dele, passou o cartão, saiu aquele papelzinho azul, ele disse muito obrigado, eu disse até logo e fui embora. Então, ele precisa repensar essa atitude empreendedora dele, de ter uma carga de informação mais importante, né, ou maior do que a conta corrente dele. Então, é em cima disso que eu pretendo trabalhar. Vamos lá, Marcelo. Porque você falou uma coisa e eu lembrei de uma outra coisa que eu estava escrevendo. A loja pode estar fechada, mas a mente não pode estar fechada. Não, de forma alguma. Porque muitos empreendedores, a gente fala do ponto de vista de empreendedorismo, de inovação ou de invenção. Se a gente pegar, por exemplo, o Ford, quando ele viu as pessoas andando de charrete, e ele falou, não, mas até quando vai ser assim? E desenvolveu o veículo, não existia o veículo. A loja dele estava fechada, sim, a loja dele nem existia, mas a mente dele estava aberta. Correto. Então, e aí, quando você traz essa informação, reforça isso para a gente, no sentido que você está na tua casa, trabalhando no home office, você tem uma sala gigante, 25 funcionários, gente esparramada para o Brasil todo, em cada estado, mas a roda continua girando. A roda continua girando, não parou. A área de saúde não parou. E assim, e hoje nós temos o Covid-19, nós temos aí o coronavírus, né, que está na moda, só que as outras doenças continuam existindo. Sim. Elas não cessaram, né? Nós temos aí estamos hoje desenvolvendo um trabalho, né? Parabéns à equipe da MK Data que, assim, ó, do dia para a noite desenvolveu um trabalho belíssimo de telemedicina, mas os outros sistemas não pararam. Você está com a sua loja parada, mas o mundo está girando. É hora de você mudar, né, o teu mindset. Você estava ali acostumado a ficar atrás do balcão, agora você não tem mais aquele balcão, não tem mais aquela porta virada para a rua. Tá? Mas você tem as pessoas, faz lá uma sacola linda, maravilhosa e leva na casa do teu cliente. Ó, passo a semana que vem para recolher. Será que quando voltar o mundo, o mundo voltar de novo daquela maneira que nós conhecemos, ele precisa vir no mesmo estereótipo? Ele não pode voltar diferente? Para que eu ter uma loja física? Eu não posso ter uma loja, multiloja dentro de uma só. Eu continuo fazendo as minhas vendas hoje, porque eu aprendi a usar a internet, aprendi a usar o Instagram. E eu tenho ali uma loja que é só um showroom, dividindo junto com outras 2 ou 3 lojas o mesmo espaço, rachando um único aluguel, uma única funcionária. É isso aí. Então, é isso, gente. Network, que fez network com você? Quem? Quem que fez a live de network? O Everton. O Everton. O Everton, né? Everton Fernandes. O Everton Fernandes deu uma dica valiosíssima. O balde tem que... Aquela água que está no balde tem que ser mexida. Ela tem que balançar. Cadê o que eu vou fazer amanhã? Meu, se você não sabe o que você vai fazer amanhã, faça um inventário. Isso. Certo? Faça um inventário de todos os seus relacionamentos. Com quem eu vou conversar? Isso. O seu celular, né? O seu celular hoje é uma das maiores ferramentas de trabalho, porque com certeza você deve ter várias pessoas ali.
e cada pessoa daquela conhece mais um grupo de pessoas, e aquele grupo vai se construindo uma rede, né? E o Bira perguntou um negócio aqui, ó. Tô vendo Serginho, aqui. Serginho, viu? Serginho, como dar direção para esse abrir a cabeça? Ah, quero perguntar uma coisa para você. Perguntar não. Quero pedir uma coisa para vocês. Não sei se dá, mas vou arriscar, tá? Queria que vocês colocassem uns coraçõezinhos, umas coisas, e alguém fizesse um print da tela e mandasse pro Sérgio depois, para a gente postar depois no Facebook. Porque quando a gente começa a mexer no celular, fica feia, a imagem balança. Então, quem puder colocar os coraçõezinhos aí, uma outra pessoa faz um print, tá bom? E manda de presente pro Sérgio. Sérgio, qual é a resposta aí pro Bira? E nós estamos encerrando. Nosso amigo Bira. Nosso amigo Bira. Tá bem. Olha, o processo de você abrir a cabeça é você... Imagine o seguinte, hoje eu estou de férias. Eu não vou pensar na minha empresa. Eu não vou pensar nos meus problemas. Eu vou pensar naquilo que está em volta de mim. Olhar em volta. Tá? Então, vou ler algo que eu nunca li na minha vida. Vou ver alguma coisa na internet que eu nunca vi. Vou sair da rede social apenas para ver o que está acontecendo na vida do vizinho. Tá? Então, esse abrir a cabeça é você se colocar, buscar em você aquilo que você tem de melhor que possa ajudar alguém. E aí pode, então, surgir uma nova atividade, uma nova busca. Né? Você começar a se relacionar mais com outras pessoas. Eu gosto muito daquela fórmula que nós somos o resultado, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso. Veja isso. Se essa média dos seus relacionamentos está fazendo você de uma forma diferente. Está te levando para o resultado que você busca. Para um outro resultado. Exato. Isso. Converse com pessoas diferentes. Eu sempre, quando vou em congresso, se eu vejo uma mesa vazia, eu não sento nela. Se eu vejo uma mesa de 5 lugares e tem 4, é ali que eu sento. Para poder compartilhar informações, compartilhar conversa, converso com o motorista do Uber, sabe? Então, você ouve algo diferente da tua rotina. Sim. Então, eu acredito nisso. Nós temos que aprender como se a gente... arriscar. Arriscar como se a gente fosse viver para sempre e viver hoje como se a gente fosse morrer amanhã. Né? Então, esse abrir a cabeça, não fazer... Né? Mas com o Covid eu tenho que negociar com o banco. Se você não sabe negociar, chama o Marcelo, que é um bom negociador. Pede para alguém fazer isso. Chama o Bira. Chama o Bira. Né? Então, e é assim, tenha certeza de que você pode. Eu não sei ainda mais quanto tempo nós temos, mas... Nós estamos encerrando aqui, eu queria antes que a Instagram nos corte aqui, eu queria te agradecer pela oportunidade da gente bater um papo, podemos marcar outros bate-papos. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, foi muito bacana. Faça suas considerações finais, porque daqui a pouco o nosso Instagram vai querer cortar. E olha, gente, eu e o Sérgio, a gente vai ter outras lives, ele com a equipe dele, com o grupo de pessoas dele, o meu com o meu. Então não perca contato, tá? Não só com a gente, mas o Bira também faz as lives dele. Tem muita gente boa aqui nos assistindo e eu queria que vocês pudessem voltar para vocês mesmos, sabendo que vocês são capazes de realizar muito mais do que vocês já realizaram até hoje. Sérgio, obrigado. Faça suas considerações finais aí, para que a gente possa deixar um gostinho de quero mais, porque estava muito bom o papo. Fala aí para nós. Joia. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que entraram aí nessa live. Não posso deixar de mandar um abraço especial para minha amiga... 10 segundos. Para minha amiga Singrid, lá de Vitória. Um beijo a todos e um abraço. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.
Muito obrigado, Marcelo, e acredite em vocês. Vamos sair Tchau, dessa tchau. Um abraço. juntos. Abraço. Obrigado, Tchau. Sérgio. Até mais.